Inovação, segurança, programação, tecnologia, desenvolvimento. Começa aqui. Let's begin. DevSecOps. DevSecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DevSecOps Podcast. Episódio especialíssimo. Eu sou Cássio Pereira. Eu sou o Benhur. Eu sou o Marcos Santos. Eu sou o Rodrigo Balbino. E eu Vini Cavalheiro de volta aqui. Nossa, mano, a gangue toda. Como diz a galera aí, né? Hoje quebra a internet, mano. Esse podcast quebra a internet hoje, né? Mais que a lista do Einstein, mais que qualquer coisa que vocês imaginarem aí, né? Todo mundo aqui Só pessoas de peso. Só pessoas de peso, todos que já participaram desse podcast. Se você não tem conexão gigabit, né? Não adianta. Vai pelo torrent. Cuidado, vai ficar pesado esse vídeo aí, né? Pessoal, episódio especialíssimo hoje, que a gente tá comemorando 200 episódios do DevSecOps Podcast. Mano, quando eu comecei... Daqui a pouco a gente fala um pouquinho de história, mas quando eu tive a ideia lá atrás, há 5, 6 anos atrás, eu não imaginava que a gente ia chegar a 200 episódios depois. Eu falei, se chegar a 3, já tá bom. Pelo menos fizemos alguma coisa, né? Mas estamos aqui 200 episódios depois, com um episódio especialíssimo, né? Com todos os meninos aqui, o Rodrigo, o Vini, do elenco, tipo aquele reencontro de banda, né? O elenco oficial e, óbvio, o Benhur e o Marcos. O Reunion, e o Benhur e o Marcos estão sempre aqui com a gente. Pessoal, antes de bater um papo e falar com todo mundo, vamos lembrar que o DevSecOps Podcast tem o apoio da Nova 8, que é a distribuidora da Checkmarx e da Snyk no Brasil, a Purple Bird Security, que vai cuidar de você durante e depois de um incidente, a Conviso, que é especializada em segurança de aplicações. Ela ajuda empresas que lidam com dados sensíveis, como fintechs, bancos, healthtechs e plataformas digitais a fortalecer toda a gestão de segurança do software, desde o desenvolvimento até a produção. Lembre-se que tem também a Gold Security, que é um serviço especializado em segurança de aplicações, e a Digital Oak, com um portfólio completo para você. Inclusive, o CEO tá aqui, né? O CEO da Digital Oak tá aqui com a gente hoje. 2 CEOs! Os dois... Ai, caralho. Bom, pessoal, só tenho uma coisa a dizer primeiro, né? Obrigado. Eu, Cássio, né? Quando tive a ideia, trabalhávamos na CVC, eu, o Vini e o Rodrigo juntos, né? E me pingou assim, falei, cara, a gente podia ter um podcast, né? Eu era na época de segurança, o Rodrigo era dev e o Vini era o nosso cara de cloud, né? O cara de infra. Então eu falei, meu, a gente podia criar um DevSecOps, literalmente, 3 pessoas debatendo ali, falar sobre segurança, né? E tudo mais. E aí surgiu a ideia, eu recomendo muito que ouçam/assistam o nosso primeiro episódio Hello World, né, há 5 anos atrás, tá lá no YouTube disponível para vocês. Só foi eu e o Rodrigo vindo numa sala de reunião com a GoPro, tinha uma GoProzinha no pós-crédito, que eu saí correndo na sala, não sei se os caras vão lembrar disso, mas assim, de verdade, obrigado mesmo, tanto o Rodrigo quanto o Vini por abraçar a ideia lá atrás, há 5 anos atrás, o Benhur por abraçar a ideia um pouco mais recente, que eu diria 2 anos também, né, se bobear, né? Uns 2 aninhos, né? E o Marcos, uns 3 aninhos também, né? Que já tá aqui gravando com a gente, né? Se eu não me engano, né, Marcos? Eu tô no quarto. Quarto já? Quarto ano já. O Marcos também que é conhecido como uma grande produção, né? Quando eu falo produção, né? Ajuda aí, pega um episódio e tal, é o grande Marcos que ajuda a gente. Mas, meninos, obrigado mesmo por vocês abraçarem uma ideia que eu tive e estamos aqui 200 episódios depois, reunidos, né, praticamente. Mas eu queria primeiro os nossos convidados, né, vamos considerar como convidados hoje o Rodrigo e o Vini. Como é que vocês estão? Como é que vocês estão se sentindo? O que mudou de segurança na vida de vocês? Ou o que não mudou? Abandonou segurança? Foi vender coco na praia? Como é que tá a vida de vocês? Fala aí. Eu vou deixar o Vini, o mais bonito aqui, responder e começar. Começar pelos mais velhos, né? Cara, assim, eu tava relembrando, né? Quando o Cássio fez o convite, eu tava relembrando os nossos episódios, tudo. Hello World é um episódio que marcou muito. E foi bem legal a ideia que a gente teve daquela época. E outros episódios também marcaram muito a gente, né? Tem uns que eu tava lembrando hoje de manhã, como essa reunião podia ser um e-mail, né? Ou estamos ficando louco, né? Psicóloga? Isso, com a psicóloga, foram episódios bem marcantes da nossa trajetória lá atrás. E a gente vem falando muito sobre, né, segurança não muda, né? Na verdade, ela evolui. Ela vai evoluindo porque cada vez mais a gente tem mudado a maneira de trabalho, né? Naquela época a gente falava de cloud, né? Era um nível de segurança. Hoje a gente tem que pensar de diversas formas. Hoje tem IA
totalmente integrada dentro dos IDEs do desenvolvedor, então é mais uma brecha de segurança que pode ser explorada, né, vazamento de dados, porque você não sabe o que o desenvolvedor está fazendo ali. Então, os desafios são muito maiores hoje em dia do que era 5, 6 anos atrás, o que é o natural, né? Se a gente for comparar de quando eu iniciei na tecnologia, lá nos 2000, né, então a gente vê que mudou muita coisa, porque naquela época a gente tinha que preocupar se o cara conseguia dar boot ou não por um pendrive. Hoje isso é totalmente ilusório, não tem nem sentido. Então foram muitas mudanças e é legal acompanhar essa evolução. Eu que sou um dinossauro que vem de lá de trás, né, deu a pré-internet rápida, então a coisa bem interessante aqui, pelo menos no cenário brasileiro. Boa. E onde você está trabalhando hoje, Vini? Hoje eu estou no Hospital Albert Einstein, né, trabalhando já há quase 5 anos aqui, né, dentro do Hospital Albert Einstein, com desafios bem grandes. Eu não tinha ideia de como que é desafiador o mundo de tecnologia dentro da área de saúde, né, porque quando a gente trabalhava no varejo, né, lá na CVC, cara, era prejuízo financeiro. Aqui não, aqui é prejuízo de vidas, né, Aqui a morre coisa um, muda né? completamente. Então muda muito a maneira de pensar a aplicação, ela tem que ser muito modificada, né? Os desafios de segurança eu não tinha ideia o quanto que é visado a área de segurança, né? A área de dados de saúde, né? Assim, a gente tá todo tempo tendo que se preocupar com vazamento, porque afinal são dados extremamente sensíveis de pessoas, né? Que vale muito mais do que dinheiro. Então é bastante complexo lidar com isso hoje em dia. Mas é uma carreira muito legal, né? Já completando aí 24, 25 anos aí de área de tecnologia, né? Então, coisa bem interessante trabalhar, né, hoje em dia. Então o Rodrigo foi justo quando ele falou deixar os mais velhos primeiro, né? 25 anos de TI, né? E você, jovem Rodrigo, fala pra nós. O maluco fazia backup num disquete, né? Literalmente. Zip Drive. Era um Zip Drive. Pra você que não sabe, tá ouvindo a gente, não sabe o que é disquete, muitos de vocês, tenho certeza que não sabem o que é um disquete, dá um Google aí que vocês vão se Esse deparar com um ícone de objeto. salvar, em algum lugar aí tem um ícone de salvar, isso É. é um disquete. É uma lenda, né? Virou uma lenda o negócio. Fala aí, Rodrigo, onde você tá trabalhando hoje? O que mudou na sua vida? Cara, acho que desde o podcast em si, ele mudou bastante, né? Minha vida. Minha visão era realmente só dev. Tinha essa visão totalmente fechada. E daí, com o envolvimento com vocês aí, que eu fui buscar, né? Que realmente era o DevSecOps. E o porquê que ele é importante dentro das empresas. Daí eu fiz faculdade, né? De segurança. Montei empresa. Então, tudo mudou a partir daí. Trabalhei com consultoria de segurança. Cara, daí pra frente só pra trás, né? E fora, acho que o meu lado, acho que em 5 anos a coisa mudou completamente, né? Porque, como o Vini falou, um escopo era muito mais fechado, era muito mais controlado. Aí agora, você tem N tipo de máquinas aí, IoT entrando, inteligência artificial. O Vini falou que é difícil saber o que está acontecendo. Acho que é difícil os devs saber o que está acontecendo agora, porque os caras vibe code, os caras metem código lá e não sabem nem o que está rolando. Então é puta de um desafio. Vamos ser um pouco justos, né? Quem nunca copiou Ctrl-C, Ctrl-V do Stack Overflow? Você viu que tá morrendo Stack Overflow, né, coitado? Então, sim, só que a escala era menor, né? Você copiava e colava uma vez quando você pesquisava, tal. Agora não, agora o IA gera o código inteiro, né? A empresa a empresa na verdade tá pagando alguém para fazer o Ctrl-C, Ctrl-V. Porque o cara não cria mais código, né? Mas, enfim, continue. Pô, não, é isso, cara. Hoje eu vejo o mundo totalmente diferente. Acho que teve um salto de evolução gigantesco. E eu acho que ainda é pouco, a gente vai ter uma mudança de paradigma, assim. Acho que isso que a gente está falando talvez até morra, né? Todo esse escopo, todo esse papel, até as nossas profissões mesmo, acho que a gente está aqui assim, ó. Falta um dedinho para que se torne obsoleta, assim. É claro que vai mudar, né? Tipo, em vez de ser só segurança, por exemplo, como o Vini falou ali, né? Putz, era mais fácil. Antes eu me preocupava se o cara tá conectando o pendrive ali.
Agora vai ser outra coisa. Agora você tem que se preocupar. 90% da sua preocupação vai ser voltada à IA. E o resto vai ser coisa minha. Só um comentário aqui, se nem disquete existir mais, se nem pendrive tem existir mais, imagina disquete, né? Benhur, o que você acha? Vamos perder o emprego, como o Rodrigo falou? Cara, eu acho que tem algumas certificações que a gente consegue tirar que ajuda a gente nisso. Eletricista, encanador, farmacêutico, entendeu? Então existem algumas coisas que podem ajudar a gente. Vamos lá. Aquele bom e velho, né, cara? Se alguém pensava em virar fazendeiro, nossa, não tem melhor oportunidade pra isso, né? Se quiser vir aqui, a mão de obra aqui é 200 conto a hora do eletricista, Europa pode vir, aqui é sucesso. Pedreiro aqui é sucesso. Sucesso. Então. Vamos mudar aí, vamos abrir uma empresa aí. Vai ficar uns brasileiros pra virar mão de obra. Certo. Eu sou rindo, mas já tá citando mesmo. Vamos lá. A gente olha muito para essa área, né? Mas qualquer coisa que é materializada de forma digital corre um risco, né? Vou dar um exemplo. A música que eu mais gostei country desse ano, que tá favoritada no Spotify, foi gerada completamente por IA. Então tem a questão da indústria da música sendo impactada, né? Então assim, ó, vamos lá. A área tem um pessoal que tá bem mais preocupado que a gente, né? A área de direito, por exemplo. Né? Então, assim, por quê? Tudo aquilo que você precisar consumir, gerar ou transformar algo dentro do mundo digital, ele corre um risco absurdamente grande, né? A área de design, o que a gente não... Qual que é o detalhe? Se você parar para ver, pelo menos a minha avaliação, o que a gente não consegue hoje? A gente não consegue ir de ponta a ponta algo refinado que exige longa duração. Vou dar um exemplo. Quando a gente fala de filmes, a gente consegue gerar vídeos com IA, a gente não consegue gerar um filme inteiro com IA. Né? Então exige um trabalho gigantesco até conseguir gerar um filme inteiro com IA. Eu digo filme é um longa-metragem mesmo, ou até mesmo uma série, ou algo assim, né? A gente consegue gerar muitas imagens, dificilmente exatamente a imagem que a gente pensa. Né? Então a gente tem que aceitar aquela recomendação, né? É um pouco do que eu quero, mais um pouco do que está vindo. Código é a mesma coisa, né? A gente consegue gerar muito código, dificilmente um projeto inteiro seguro, bem feito, escalável e tal, né? Então, quando a gente fala, ela ajuda muito até certo ponto. Mas o que eu vejo com relação a isso? Todas as áreas que dependem, né, de uma questão digital, de 10, 7 vão perder o emprego. Não porque 7, porque dentro desses 7 estão pessoas que não se adaptaram à IA, que não tentaram chegar nos... Deixa eu ser um dos 3, né? E eu consigo fazer o mesmo com 3 do que eu fazia com 10. Né? Só que eu dependo desses 3 conseguirem ter a expertise para, de fato, utilizarem a IA para ganhar essa produtividade. Então, acredito eu que a busca das empresas vai ser pela otimização da produtividade. Mas não da qualidade necessariamente, né? A qualidade aí que... Por isso que elas vão precisar das pessoas que conhecem bem da área, mas o melhor de tudo, por exemplo, será que a gente, hoje, a skill que a gente precisa ter é... A gente precisa ter, por exemplo, a skill de código ou a skill do que a gente utiliza em si, só que a gente tem que saber qual de nós aqui, por exemplo, sabe, às vezes, qual modelo é melhor para cada qual coisa. Entende? Isso vai ser uma skill obrigatória. Cara, essa aqui eu quero fazer tal task, então eu vou usar tal modelo com tal ferramenta para fazer tal coisa, entendeu? Então, essa skill vai ser algo obrigatório. E quando o Albino comentou ali sobre a gente ter que olhar aqui bem firme pro nosso lado, eu não tenho dúvida nenhuma. Porque assim, ó, sabe aquele profissional de AppSec que o objetivo dele é olhar um código, revisar e encontrar uma vulnerabilidade? Esse cara tá morto, mano. Esse cara tá morto já. Entendeu? Se ele não correr logo, é bom que ele seja o cara que cria agentes que faça isso. Senão esse cara já era. Pulando para você, Marcos, você que está no mobile aí hoje com dificuldades técnicas, aproveitando esse tema aí que o Benhur falou, puxando um gancho do que o Balbino falou, seguido pela bela introduzida do Vini,
acho que tem um emprego que não vai morrer com essa história toda. Que é a famosa vergonha da profissão que desliga logo à noite pra economizar servidor. Esse cara não morre. Por quê? Porque eu acho que a IA vai trazer uma produtividade nesse sentido de falar, cara, primeiro que você não vai desligar, segundo que eu vou enriquecer os logs pra você, vou estar gerando log constantemente. Qual que é a sua visão com relação a isso, mano? Tipo, nesses 5 anos aí, mudou muita coisa ou tá muito estagnado? E aí eu fecho esse tema pra gente partir para próximos bate-papos aqui. Cara, eu concordo boa parte com o que o Mir disse. Essa questão aí da parte de desenvolvimento, né? Vai reduzir bastante o número de profissionais. E segurança, eu acho que a gente vai ter uma redução, só que eu acho que vai ser menos impactada que a área de desenvolvimento em si, tá? Eu vou te explicar o porquê. O cara que vai fazer code review, óbvio, vai morrer, mas a gente tem muitas coisas que a gente tem que revisar que a IA faz que tá errada. E a IA, por si só, ela não vai saber falar com certeza se é um falso positivo ou não. Ela não vai saber fazer um fix, não vai saber dar um curso para você de como corrigir uma vulnerabilidade ou sentar com o desenvolvedor e explicar como que você corrige ali, faz uma mitigação, por exemplo, de um SSRF, né? Então, eu acho que o time de segurança vai mudar, principalmente a gente de AppSec, a gente vai ficar voltado mais para a área de ensino, mais voltado para orientação do que fazer code review. Então, eu acho que vai mudar um pouco, só que acho que segurança vai ser menos impactada do que o dev, que o Bob não falou, o cara faz vibe coding ali, 100% do código é implementado, o cara não desenvolve uma porra nenhuma, e sobra pra gente ter que corrigir todo esse BO aí que a IA gerou, né? A gente tem exemplo, a gente falou em um dos episódios aí pra trás, sobre você fazendo um parserzinho ali do HTML e a IA fez cagada. Cara, fiquei uma hora eu gastei com o ChatGPT pra fazer um parse idiota de um HTML. Aí eu tive que copiar o HTML e mandar pra ele. Falei, mano, tá aqui, ó. Porque baixando o link ele não conseguia. Falei, mano, tá aqui o HTML. É assim. Ele, eu tava tentando deduzir. Falei, mano, é um parse. Você tem que deduzir o quê? Você tem que ler o que tá lá e fazer o parse. Você tem que deduzir um negócio. Então, assim, fiquei uma hora no bate ali, aí. Porque eu não queria sentar e fazer, tá ligado? Mas, enfim, resolveu. Não, e tem outro BO também, né? Eu também comentei num dos episódios que eu já peguei a IA chumbando ali o URL direto no código, em vez de botar em variável, chumbando credenciais. Então esse tipo de coisa não vai acabar. A IA não vai aprender a não chumbar nada. Então a gente vai mudar o nosso approach ali com código e segurança em si, né? Essa é a minha visão. Boa. Pra fechar esse tópico aí, a minha visão é simples com relação a isso. Acho que a gente vai estar, pelo menos olhando do ponto de vista de AppSec e segurança, né? Vai ser igual sempre foi. Reativo. Então, a gente falou nos episódios passados, né? A gente ainda tá surfando a onda da AppSec, ainda tem empresa falando de conscientização de desenvolvimento seguro. Enquanto que, cara, era pra estar falando isso já 10 anos atrás, conscientizando. Agora era pra você estar já pensando no modelo de maturidade 4 do ASP-SAN, tá ligado? Então, com IA, acho que é isso. Vai todo mundo indo, ganhando escala, produtividade, como o pessoal falou muito bem aí. Mas daqui a pouco vão ver que tá gerando um monte de merda, tá gerando um monte de problema. E aí, putz, chama os Vingadores agora. Aí começa a vir segurança, aí começa a olhar pra isso. Poucas empresas eu tenho vendo procurando, por exemplo, olhar para ameaças de AI, prompt injection, aplicações que tem com base em AI, esse tipo de coisa, para já começar a se proteger. Mas não é a grande maioria. A grande maioria vai começar a gerar código e entrega, e tá funcionando, segue a vida. E aí vai ter um momento reativo de começar a dar problema nisso, ou os problemas que a gente já conhece, não necessariamente coisas novas. E aí, putz, pessoal, você consegue fazer review de código? Consigo. Então, mas o código foi gerado por IA. Não, né? C Sharp, Java, não vai mudar muita coisa, né? A própria evolução de cada linguagem. Aí você vai lá e faz um review, resolve, volta pro que já faz hoje, scan, né? Aquela coisa toda. Só que eu acho que tá todo mundo confiando demais na IA. E esse é o problema, né? Gera, joga, funciona, enfim. Minha visão é que vai continuar sendo reativo e não tão proativo como a gente gostaria, né? Sim, até só fazendo um adendo, uma das coisas que eu pego com muita frequência é a IA colocando ali versão de pacote vulnerável, porque a IA não pesquisa a versão de pacote. A IA só vai lá aqui funciona. Você precisa do Express? Tá aí o Express. Mas qual versão? O latest? É um muito antigo? Qual que é? Não olha isso. Boa. Então é bem comum. Boa.
DevSecOps. DevSecOps. Uma quebrada nessas vozes de galo que a gente tem aqui. Pessoal, aproveitando que os nossos como é que fala? Ex-namorados, né, estão aqui com a gente hoje. Ex-integrantes, pô. Ex-integrantes, de férias com ex, isso aí. Como é que vocês têm visto agora, vamos pensar do ponto de vista do desenvolvimento de software em si. Mudou muito. Rodrigo, eu sei que voltou, parar de mais de desenvolvimento e tal. O Vini, não sei se está tão integrado com o time de aplicações, mas como é que vocês têm visto aí, nesses últimos 5 anos, o desenvolvimento de software em si mudou? Mudou, tirando IA, né? Tira IA, deixa IA de lado. Mudou, a galera faz as mesmas coisas dos mesmos jeitos. Há 5 anos já era Kubernetes, já era Docker, já era tudo isso, né? Acho que só ganhou um pouco mais de popularidade. Mas qual que é a visão de vocês aí? Vou começar talvez pelo Vini e depois pelo Rodrigo. Cara, do ponto de vista de infraestrutura, né, que eu continuo cuidando disso, né, a minha vida toda e vou continuar até o fim da minha vida, não mudou muito, né? Continuamos os mesmos erros, os mesmos problemas, põe máquina, né? Eu já falava isso põe lá, máquina, põe memória. põe memória, põe CPU e, cara, é a mesma coisa, não mudou. Esse paradigma ainda continua muito forte, né? Não ter um desenvolvimento voltado verdadeiramente para uma infraestrutura de microserviço. Né? A gente põe os micromonolitos lá e, seja Deus quiser, a gente chama de microserviço. Né? Uma API Express que tem 140 rotas não é um microserviço. Desculpa. Né? Conectado num banco shared, né? Então, tipo... Público então, pra assim, internet, né? tudo isso. Nossa. Então, assim, os desafios são, por incrível que pareça, né? São os mesmos de desenvolvimento web, né? A gente ainda continua pecando em muita coisa. A gente não olha, por exemplo, para otimização de código, né? Sempre débito técnico, e a gente nunca paga esse débito. O nome tá mais vermelho que... Se tivesse um Serasa disso, né? Se tivesse um Serasa disso, débito técnico, cara, acho que todas as áreas, né? E é um desafio, né, gigante. Eu entendo o desenvolvedor, porque tem área de negócio cobrando as melhorias que eles querem. Né? E isso continua exatamente igual. A área de negócio cobra, o desenvolvedor tenta correr, entrega da melhor maneira possível, tá funcionando, tá bom, deixa aí, depois eu vejo o que eu faço. E é sempre a mesma frase, é um problema pro meu eu do futuro. Né? E a gente continua sempre nesse mesmo ciclo, parece que a gente não quebra isso, né? Sempre o cara de operação lá falando, cara, precisa melhorar seu código tá consumindo mais CPU do que deveria. Você tá consumindo mais memória que deveria, né? Tá nos ciclos infinitos aqui. Cara, você tá abrindo sessão no banco e não tá gerenciando essa sessão. Você só tá abrindo e não tá fechando as anteriores. Você não tá reaproveitando sessão. Né? Que são os desafios que a gente tem muito forte nisso. Principalmente quando a gente fala em ambientes clouds, né? E eu sempre falo essa frase, cloud, ela não é barata, ela é escalável. Se você não sabe usar ela direito, né? Eu já vi muitas empresas fazendo rollback de cloud porque o pessoal não soube utilizar, né, voltar para os data centers porque não conseguia utilizar a cloud da maneira adequada. Estoura o cartão de tem crédito, que usar. Exato. Então, é muito complexo. Os desafios, por incrível que pareça, são exatamente iguais. Muda a tecnologia. Vale pensar um pouco que IAC ajudaria alguma coisa? Tipo, usar o IAC é uma infraestrutura como código. Não, mas aí não é muda nada, né? Código. Não muda nada. Para o desenvolvimento, eu continuo recebendo o código legado lá. O cara só vai continuar fazendo cagada. O cara vai continuar fazendo cagada. Automatizar a cagada, bom daí. Escala daí. Exato. Hoje a gente fala muito de IDP, né? Isso. Hoje a gente fala muito de IDP, né? A gente tem alguns players de mercado com IDPs bem avançados aí, né? E a gente aqui, nós também estamos desenvolvendo o nosso, e o IDP é uma plataforma de self-service para o desenvolvedor. De uma forma mais controlada, que a gente ainda consegue garantir certas entregas ali com o mínimo adequado, mas ainda com bastante risco de o código continua ali, né? E aí a gente volta um pouco para IA. O cara simplesmente copia o código sem testar, sem saber o que vai acontecer ali. E a gente fica nessa eternamente. O que dá para ver é o reflexo do mercado, né? A gente não vê a profissão... Tipo, você não consegue enxergar a profissão da forma que ela nasceu, da forma que ela evoluiu, por exemplo.
Você não vai comparar um engenheiro do Google com a média geral, né? Porra, os caras estão com um pensamento lá na frente, enquanto a gente tem dificuldade de fazer o feijão com arroz, né? Então, O design pattern, né? não é, né? E coisas bestas, né? Se você abrir o top 10 do WASP lá, é sempre a mesma coisa, sempre. O que muda mudou de um para o outro. Assim, caralho, vai acabar o banco de dados relacional e o top 1 ainda é injection. Mano. Como que isso não funciona? Assim. Porque são mundos diferentes, né? Então, eu lembro que lá atrás tinha um movimento muito grande da mídia falando que a área de TI vai precisar de não sei quantos milhões de pessoas para trabalhar e não vai ter, se paga muito bem, é o futuro. E entrou muita gente que não tem interesse, ela quer uma profissão, né? Não é o que ela gosta de fato, o que ela não vai dedicar tempo para estudar, então ela vai arrumar estudar o suficiente para entrar na área. Daí para frente, bicho, daí é Stack Overflow, é IA, é não sei o quê. Então você vê que tem muita gente ruim aí no meio. E não sei se é bom ou é ruim, né? Que agora tem IA. A IA, pelo menos, ela consegue. Se você fizer a pergunta certa para ela consegue te entregar uma coisa com qualidade, né? Então, eu não sei se está piorando ou está melhorando aí. Mas eu acho que é isso. A gente não vai sair desse problema do básico. É sempre o básico, mano. Não tem. Cria um design patterns. Pensa na otimização. Não usa. Como que é que o pessoal over-engineer, né? Que você sempre está fazendo muita coisa ali, não sabe nem para que serve. Inclusive, tem um princípio de segurança chamado KISS, de beijo em inglês, né? Que é o Keep It Simple, Stupid. Que é justamente um anti-over-engineering. Tipo, mano, pra que... Você já viu o cara comentando A galera conhece, provavelmente vocês conhecem também, aquele maluco que chama Peter Levels, ou Level Seal, que ele é um indie hacker, ele cria várias soluções de AI e tal. Enfim, o cara faz uma grana lá sozinho, subindo as aplicações dele sozinho lá. E ele outro dia postou lá. Eu tenho um web server, uma máquina, uma VM zona lá, um VPC, com o meu web server rodando PHP, e eu gerencio fácil 200 mil requisições por segundo. Nossa! Ele falou só isso. E um banco de dados MySQL. Aí a galera embaixo, sem Kubernetes, sem Docker, sem escalar, sem a cloud. E ele, mano, pra quê? Aí eu, caralho, velho, é verdade. Quando eu desenvolvi o web, eu usava a porra do IS com um ASP.NET lá dentro e o bagulho fazia tudo que eu precisava. Aí vieram colocando um monte de camada pra resolver camada de problema que você não tem. Você cria problema que não deveria ter. Caralho, velho! Aí, ou seja, Só um detalhe. O IS do Cássio eram 32 processadores com 64 GB de memória, porque eu era uma máquina. Não era no meu notebook, não. Tinha uma máquina pra fazer isso. Só um detalhe. Mas também, eu tô dizendo assim, os caras não colocam camadas e camadas, né, que querem resolver problemas em cima de problemas. Fala aí, Ben, você ia comentar? É que daí o cara não conhece rede a full para fazer um bom Kubernetes. O cara não conhece profiling para saber onde é que tá gargalo de memória, onde é que tá quebrando os negócios. Abrir sessão no banco, o cara quer montar múltiplo serviço, ele não sabe arquitetar uma aplicação para trabalhar de forma desacoplada. Então ele depende de consultar, e se um serviço der pau, ele tem que refazer tudo. Então não tem failover, não tem retry, Cara, ele não sabe fazer isso. Lembrando que quando tu tem arquitetura errada, né, pro teu problema, quando fala errado pro teu problema, tu tem que lembrar que estar naquela arquitetura significa que tu precisa ter outros requisitos para fazer aquela arquitetura. Né? E quando tu fala de sistemas distribuídos, exige um set de skills que são relacionados a sistemas distribuídos. Porque, por exemplo, assim, primeiro, o pessoal não sabe fazer governança de informação e dados para trabalhar com dados que funcionam sem estar integrados diretamente numa mesma tabela. Tipo, todo mundo faz microserviço e joga tudo pro mesmo banco. Né? E aí depois a aplicação tá lenta e não sabem fazer um troubleshoot de gargalo de banco. Sabe? Então, não sabe fazer isso, não consegue fazer esse profile. Então, eles não conseguem
saber assim, eu preciso escalar. Tá, mas tu tem certeza que você está utilizando todo o poder da stack que você Põe está máquina, utilizando? como diz o Vini, põe máquina. Eles não sabem responder. Então, quando eu parar e falar assim, não, vou subir mais um pod lá. Ele olha assim, cara, ele simplesmente muitas vezes eles estão dizendo assim, cara, espero que resolva. Eles não sabem se resolve. Então isso é um problema gigantesco que a gente tem hoje, que vai ser muito pior depois. Porque a gente tá assumindo muitas coisas e torcendo pro poder computacional resolver as coisas pra gente. Isso tá com IA, tá com qualquer outra coisa que a gente tem, né? Com toda a decisão que a gente tem. A gente não sabe por que as coisas estão acontecendo. E essa é uma característica que a gente vai... E a geração de TikTok, que é tudo muito rápido, né? Não quer se aprofundar nas coisas. A gente tem um problema crônico que tá virando um problema comportamental das equipes de desenvolvimento. E até Então... só fazer um parênteses que você falou aí, pegando o que o Rodrigo estava comentando, né? A nossa profissão, e não só infra, não é o infra, o sec, o dev e tal, TI, olhando pra TI, ela tem muita gente ruim, mano. E aí, pode falar de regulamentação, do que for, mano. De alguma forma, a gente simplesmente não filtra a galera. Né? Você pode ter faculdade ou pode não ter, você pode ter curso, pode não ter, você pode ter certificação, pode não ter. Você sabe fazer um Hello World no Python? Então você já ganha 20 pau, o cara já quer uma vaga de 20 pau por mês, remoto, né? E ele já aprendeu, aprendeu a fazer no YouTube, com um indiano qualquer, com quem quer que seja, não tem nada a ver quem foi. Mas assim, é muito fácil entrar na área, fácil desse ponto de vista, né? Obviamente, com toda a bagagem que a gente tá falando aqui, não é fácil. Mas ela é uma porta de entrada muito simples, que o Rodrigo falou. Torna a galera que... Cara, eu dei aula em faculdade, assim, né? Das melhores do Brasil as piores, vamos dizer assim. Cara, eu cansei de ter aluno, conheci o Marcos, assim, um dos bons alunos que eu tive tá aqui, né? Mas eu cansei de ter aluno que, cara, eu sou soldador na Volks há 20 anos. O cara já ganha na época, sei lá, seus 4 pau. Eu vim para a área de TI porque a TI paga mais. Falei, mas você só veio por isso? Só. Falei, é um bom motivador. Mas você sabe que é muito mais difícil aqui, né? E eu já fiz solda, então eu consigo falar que é mais difícil, tá? Então é muito mais difícil. Então, assim, às vezes a galera tinha essa ilusão, mas assim, o cara empurrava com a barriga, passava ali em algumas matérias, aprendia ali um JavaScript da vida, outra linguagem, conectava no banco, sou dev. Ele já ganha seus 4, 5 pau, ele quer uma vaga de 10. Porque falaram que TI paga bem. Aí tem uma empresa desesperada que precisa entregar alguma coisa, que o Vini tava falando no começo, contrata esse cara. Acabou, mano. Não, assim, a culpa não é do cara, do profissional, em si. A culpa acho que alguém falou essa palavra, né? O mercado deixa isso acontecer. O mercado vai contratar esse cara. A gente sempre brinca com jogador de futebol, né? Nossa, fulano custa milhões. Pô, mas tem um outro que custa bilhões. Mas o que justifica o cara que custa milhões e o cara não consegue chutar a bola no gol? E o cara é profissional, tá ligado? A gente sempre faz esse paralelo, né? E o mercado... O louco não é quem pede, o louco é quem paga, mano. É quem contrata esse cara. Então o mercado deixa isso acontecer. Consequentemente, se eu te contratei como profissional ruim, na sua cabeça você é um profissional bom. Você tem um emprego, você ganha 10 pau por mês, 20 pau por mês, o que quer que seja. Faz aqui seu Hello World ali, funciona um negócio aqui ou outro. Cara, quando eu era júnior eu fazia isso. Eu malemar sabia o que tava fazendo. Fazia um CRUD, copiava um código daqui e ali, eu sabia, se entendia as coisas, o que tá acontecendo. Tava funcionando. Aí o chefe pedia, preciso de uma tela nova. Eu copiava uma que já tinha lá, trocava os parâmetros, tá funcionando, tá uma tela nova. Segue a vida. Quem não copiou o ASP-X, né? Ah, quem nunca, cara? Quem nunca? Agora, assim, dando um passo atrás, né? Acho que o Vini comentou sobre isso. Trabalhamos num lugar aí que eu lembro claramente, a página de detalhe de produto, a página de detalhes de produtos tinha umas 5 tecnologias diferentes. Mano, numa página que era pra carregar uma imagem, um texto e um preço. Tinha ASP.NET, tinha ASP.CRU, tinha WebForms, tinha o MVC e o WebForms junto, e tinha um tal de Google Closure, nem sei se tem essa porra ainda, que era um bagulho horrível. E tinha um outro, agora não lembro o que era. Tinha um Razor, Angular. Tinha um Angular tinha também. uns bagulho em Angular, era isso aí, ó. 5 tecnologias numa página de carregar 3 informações. É só isso que eu tenho a dizer. A profissão vai continuar. Continua isso aí. A vergonha da profissão, como diria o nosso Jacan, né? É foda, mano. Então, assim, a segurança, a gente vai continuar. Segurança em geral, mas o TI em geral, vai continuar correndo atrás do rabo, velho. Porque tem muita. Eu não vou nem dizer gente ruim, né? Tem muita empresa
que faz o seu dinheiro, faz o seu negócio e segue a vida dessa forma, assim, tá ligado? E cabe um pouco do que eu tento fazer aqui no podcast, a ideia é essa, né? Transformar profissionais, pessoas que vão ser profissionais melhores. Do cara falar, não, pera, eu posso fazer um código melhor, eu posso fazer minha infra aqui bonitinha pensando em bloquear acessos, eu posso subir um código aqui sabendo que eu preciso validar parâmetro, eu preciso fazer um review de código, eu vou usar aqui uma ferramenta que vai me auxiliar. Então a ideia é essa, né? Da gente formar profissionais, né? Só do cara questionar isso, entender que o quão ruim está já é um avanço. Né? Porque o pessoal tá fazendo e vai empurrando, como se tivesse lindo, maravilhoso, funciona. E tem que pensar, tem que fazer direito. Você tem que fazer direito, porque você não tem tempo de voltar lá e corrigir depois e arrumar. Vai sempre pra frente, mano. A gente falou isso 5 anos atrás e vai continuar falando mais 5 aí. Qual era a palavra-chave? Qual era a palavra-chave do podcast, lembra? Era cultura. Cultura, mano. Todo episódio a gente falava disso. De alguma forma chegava na cultura, lembra? Porque eu chorava, que saudade de episódio antigo. Tecnicamente já existe ferramentas magníficas para analisar. Já existe todo tipo de metodologia para evitar que aconteça. Cara, você vai ver livro a rodo aí, explicando tintim por tintim como você desenvolve de forma segura, de forma coesa, de forma que escalável. Só que falta pessoas que leem esse material e aplicam, né? Eu nunca esqueço, eu cheguei a dar aula assim, de básico de programação, tá ligado? Então, assim, ensinar pra galera o que é indentação, ensinar do zero mesmo, né? Aí eu nunca esqueço, aula de indentação. Pessoal, o que é indentação? Você dá uns espacinhos no código, pra ficar mais fácil pra ler, blá, 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 blá. A pessoa nunca viu aquilo na vida. Eu acabava de ensinar, falava, faça um exercício. Falei, igual você aprendeu na escola, parágrafo, né? O parágrafo novo, você avança um pouquinho pra frente. É isso. Primeiro exercício, eu ia corrigir a galera tudo com uma linha, ou com um bagulho com espaço a mais, outro na mesa. Mano, você nunca viu um negócio na vida. Aí você vê, como é que você consegue fazer diferente do que você viu? Hoje, pior ainda, que eu tenho uma filha de 3 anos, eu falo um negócio pra ela uma vez. No outro dia, ela tá me corrigindo, porque ela já entendeu, em 3 idiomas diferentes. E eu falo, bah! É isso que o Rodrigo falou. Falta alguém que lê aquele bagulho. Inclusive, acho que o Marcos tava falando nos episódios passados aí, que os caras estavam criando um negócio da IA, não sei o quê, e antes de pedir pra IA gerar código, eles colocavam pra IA o link da documentação das linguagens. Ó, tá aqui, ó, a documentação do bagulho, ó. Lê, depois você começa a gerar código pra mim. Tipo isso, que o Dev Júnior deveria fazer, tá ligado? É coisa simples, né? É coisa simples, mano. Aquela aula do Clóvis de Barros lá. Alguém teve que criar, tirar do zero aquela porra. Boa. Tem que entender. Pessoal, eu sei que esse reunion aqui vai causar muita emoção, mas estamos chegando ao fim, né? Infelizmente. Mas, antes de acabar... Dev May Cry. Temos o nosso... Temos o nosso chorinho mais famoso da internet, que o Benhur adora o Dev chorando, né, Benhur? Você ama esse... Cara, eu vou pegar esse aí pra colocar como meu despertador, cara. Pode, fica à vontade. Sem licença nenhuma, pode usar. Isso que nós que criamos. Temos um quadro novo. Dá pra ver que o Rodrigo não tá ouvindo o podcast. Você viu, né, Marcos? A surpresa dele. Ele não tá ouvindo o podcast, né? Por isso que nossa audiência caiu. Pensei que tinha parado quando eu saí. Mano. Você não é o Cristiano Ronaldo o ego do podcast. Continua igual, né? O ego continua igual, né? Igualzinho. O ego ali bem alto, hein, rapaz? Então temos um quadro agora aqui, há já uns 3 anos, que chama Dev May Cry, que é coisas que a gente gostaria de fazer pro Dev chorar. Vocês que estão aqui hoje, Vini, Rodrigo, pensem aí, o Marcos e o Benhur vão soltar umas bombas aí. O que vocês acham? O que vocês fariam pro Dev chorar? Já teve de tudo aqui já, cara, mas vamos ver se tem uma coisa nova aí. O que vocês gostam de fazer pra provocar? O Vini tinha soltou um spoiler outro dia, né? O cara pede máquina e fala, não vou dar. Quero mais máquina, não tem. Customiza aí. Se vira aí, arruma sua aplicação. Não, acabou, o Dev já vai chorar. Mas e aí, o que vocês acham? O que vocês fariam? O que vocês gostam de fazer o Dev chorar? Porque o Balvin é Dev, hein? O Balvin é Dev agora, hein? Cuidado. Eu desligaria o Gemini e o GPT ali. Vixe, e o Cloud. Matou. Só pra ver o Dev chorar. Matou. Perdeu emprego, o cara perdeu emprego. Aí acabou o desenvolvimento. Sobra nada pro Devinho. Sobra nada pro Devinho. Pra não acabar o desenvolvimento, então, antes de cada instrução, ele teria que confirmar os termos de aceite de risco daquela instrução. Pode gerar.
Cara, clicar, né? Com o scroll aquele, os 3, 4 checkboxes, assim, Nossa. só não serve. Pra falar que ele Esse leu cara de só verdade. Colocar né? checkbox no meio do termo. O cara passar direto. Boa, checkbox no meio do termo, boa. Pô, Ben, lembra do Devil May Cry que você falou, que do treinamento, que o cara tem que clicar nos negócios durante o vídeo, slide 1 de 60, lembra disso? Eu tô fazendo exatamente assim, velho. Não dá pra pular, É muito legal, não dá pra trocar de janela. É muito legal. Ô, meu, sabe o que tu faz? Tu coloca na capa do curso o tempo estimado do curso, aí tu põe ele 10 minutos, e quando ele entra, o primeiro vídeo já tem 30. Boa também. Cara, isso boa. é muito trip, porque daí tu entra assim, eu só vou levar 10 minutos, o cara para, velho. E depois que começou não pode parar, né? Senão você perde a chance, é um shot só. Boa. E aí, Marcão? Vini, Rodrigo, deve chorar. Manda o cara ler a documentação em inglês, sem tradução. É uma boa também, numa língua que não é a dele, né? Uma boa também. O cara já não... Ou mandar documentar. Documenta isso que você tá fazendo. Aí você acaba com o desenvolvimento não, igual pior, pô. Manda ele fazer o código dele tão entendível que você não precise documentar. Bem escrito, comentar né? cada linha. Sem código bem escrito. Assim, não ponha comentário. E o código tem que estar bem escrito, boa. Fala aí, Marcão. Não, já falei, desligar as IA. Desliga as IA, boa. Vini. É todos os LLM que existem. Não dá máquina são muito e tira amadores. Vocês são muito amadores. Eu já colocaria esteira de teste em cada passo de desenvolvimento. Ter o teste completo. Caralho, velho. Smoke test, Chaos Monk... sei lá, que mais que tem. Chaos Monk é lindo. Nossa, é muito cara. Não, aí já na esteira, assim, que é pro cara, literalmente, se ele não passar daqui, não aprova o seu código. Boa. Eu tenho feito Dev Chorar há muito tempo, então, para enxugar as lágrimas dos devs, temos agora a nossa pós-graduação em AppSec e DevSecOps. É a única do Brasil e mundo, porque não pesquisei o mundo inteiro, mas como eu falei, né? No Brasil é a primeira e única pós-graduação de AppSec e DevSecOps, parceria minha, né? Que fundei o curso, sou coordenador e professor, junto com o time da C-Cyber. Então a pós-graduação já estão com matrículas abertas. Entra agora, exclusividade, vai ter uma live dia 9, agora segunda-feira, 7 da noite, horário do Brasil, se eu não estou enganado. A gente vai tirar todas as dúvidas da galera sobre a pós, enfim, mais de 420 horas de conteúdo. Então, para você que é dev, parar de chorar ou enxugar suas lágrimas e fazer segurança, ou como diria o bom e velho Tebilu, né? Busque o conhecimento. Tem a pós-graduação aí pra você. E na live vai ter condições exclusivas, obviamente, que é a pós-graduação, né? Não custa R$ 9,90 por mês. Então, né, tem um investimento a ser feito. Eu te convido pra live na segunda-feira pra gente o quê? Pra gente falar da pós-graduação, né? Pessoal... Mano, o cara tá construindo essa punchline 3 anos. Todo dia ele fala. Desde que começou. Chegar hoje e falar... Vamos lavar as lágrimas. Eu sou marqueteiro, cara. Eu só não sei vender, mas marqueteiro eu sou. Pessoal, chegou ao fim. Agradeço pelo revival, né? Pelo reencontro aqui do Balbino, do Vini. Marcos, Benhur, obrigado por voltarem, né? Porque vocês estão de férias também. O salário tá em dia, o podcast pagando bem e gravação que é bom ou nada, né? É que não caiu o VR. É que eu mandei o agente da IA ia fazer o depósito. Provavelmente deu algum problema lá. Explicou. Não caiu o VR e tava fazendo greve, né? Provavelmente foi isso. Bom, pessoal, nos vemos então na semana que vem no próximo episódio. Esse foi o episódio 200, especialíssimo, com o elenco todo aqui pra vocês. Compartilhem. E é isso, a gente se vê, né? Quer mandar beijo? Quer mandar abraço, pessoal? Fica à vontade aí. Beijo e abraço, pessoal. Um beijo e abraço. Um beijo pra minha mãe e pro meu pai e pra você. Boa. Bem sincero, bem honesto. Então fechou, pessoal. Eu sou o Cássio Pereira. Eu sou o Benhur. Eu sou o Marcos Santos. Eu sou o Rodrigo Balbi. E aqui é o Vini Cavalheiro, encerrando mais esse lindo podcast. Boa. 7ª temporada, hein? Beijos. Até a próxima. Valeu, pessoas. Termina aqui DevSecOps, o seu podcast de segurança em tecnologia.